Vamos lá. 8 horas, nosso horário combinado para a gente começar a live Advogado 10K. Primeiro de tudo, eu quero desejar boas-vindas para vocês. É muito importante para mim que vocês estejam assistindo e que vocês tenham o comprometimento de entender que a vida de vocês vai mudar depois dessa aula. Eu vou falar com vocês durante 30, 40 minutos e eu vou mostrar para vocês como alcançar 10 mil de faturamento. Eu sou o Daniel Blanc, eu tenho 12 anos de advocacia, tenho pós-graduação, sou empresário. Hoje, consegui alcançar o patamar que meu escritório fatura mais de 7 dígitos por ano, minhas empresas faturam mais do que 7 dígitos por mês, e eu quero passar um pouco para vocês da minha história, os desafios que eu passei e como eu consegui alcançar esses faturamentos e esse método, como é que eu desenvolvi essa metodologia do Advogado 10K. Primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro para vocês uma coisa. Assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz mesmo de estar tendo a oportunidade dessa troca com vocês. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu acordei 4h30 da manhã ontem. Fui malhar, fui trabalhar, cheguei em casa 9h30 da noite, eu tomei um banho, mas eu fiquei tão arrepiado com a emoção de eu poder começar essa caminhada, esse projeto de contribuir na vida de outras pessoas, de fazer com que outros advogados e outras advogadas consigam atingir 10 mil de faturamento. E 10 mil de faturamento vai ser apenas o início dessa nossa jornada. Essa jornada que está iniciando hoje é para mudar a vida, é para mudar a mente. Eu quero que você termine essa live hoje com tesão. Eu quero que você tenha insônia e doido para começar a nossa jornada que começa amanhã, né? Porque hoje acho que ninguém vai assistir a aula mais depois dessa live. Hoje vai ser o dia de refletir sobre tudo. Eu, com 14 anos, vou contar um pouco da minha história para que vocês possam entender o porquê que eu me orgulho tanto da minha trajetória. Eu venho de uma família de classe média, sem muitas riquezas, sempre tive acesso a estudo, educação e tudo mais. Só que com 14 anos eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa diferente, eu não teria nada de diferente. Com 14 anos eu fui trabalhar com um ambulante na praia, fui ajudar a carregar gelo, chegava às 5, 6 horas da manhã. Por que isso? Porque eu queria ter a minha liberdade financeira. Lógico que com 14 anos você não tem uma liberdade financeira, mas você tem uma liberdade de você comprar aquilo que você quer. Isso era muito importante para mim. Eu sempre fui um aluno muito ruim na escola. Eu nunca gostei de estudar. Eu nunca entendi a razão de eu ser obrigado a estudar tantas matérias chatas e que eu não tinha interesse, não tinha vontade de estudar. Terminei o segundo grau num supletivo. Apesar dos meus pais me darem as melhores escolas que eles podiam pagar durante toda a minha adolescência, eu não dei valor. O que aconteceu? Chegou com 18 anos, eu não tinha terminado o segundo grau, fui para Vitória fazer um supletivo, um supletivo de 2 dias. Você passava sábado e domingo lá para terminar o segundo grau. E assim eu terminei meu segundo grau. E aí meus pais falaram, tá bom, agora você vai fazer faculdade. Eu falei, tá bom, quero fazer marketing. Eles falaram, tá bom, então passa para uma faculdade pública. E para passar para uma faculdade pública, o que você tem que fazer? Primeira coisa é se dedicar e estudar. Eu não quis fazer isso. E eu era atleta de voleibol. Com 18, 19 anos, eu ainda era atleta de voleibol. Eu joguei voleibol durante muitos anos. Eu só queria saber do esporte e de diversão. Eu estava passando por um momento de mudanças dentro da minha mente, do meu comportamento. E o que eu fiz? Arrumei uma faculdade que me desse bolsa para jogar voleibol, que era o que eu gostava. E consegui a minha bolsa. Cheguei na faculdade, não assistia a aula, não dava valor às matérias, eu não entendia o que era direito e como isso ia influenciar na minha vida. E durante vários anos foi assim. Depois eu comecei na Cândido Mendes de Ipanema, quem conhece o Rio de Janeiro, é uma faculdade ótima, e depois eu fui para Cândido Mendes Centro para terminar minha faculdade, porque eu fui jogar voleibol pela faculdade do centro, ou seja, eu não dava valor a nada, eu não assistia às aulas, eu não era uma pessoa comprometida, não era comprometida com os meus estudos, com a minha vida, com absolutamente nada. E aí, terminei a faculdade, eu falei, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Eu já tinha feito estágio, mas eu não aproveitava meus estágios, eu não dava valor, eu não aprendia nos meus estágios. Ou seja, eu achava que era legal botar o terninho para ir para o estágio, mas não dava valor. Me formei e falei, o que eu vou fazer agora na minha vida? Porque eu já tenho um diploma, só que não adianta nada você ter um diploma de direito se você quiser advogar, se você não tiver uma carteira da OAB. E para você ter uma carteira da OAB, você tem que estudar, você tem que ser aprovado numa prova que só 30% das pessoas que se inscrevem conseguem passar.
Lá fui eu. Tentei fazer a prova da OAB, tomei um cano, é lógico. Eu era pretensioso, eu era arrogante a ponto de achar que eu sabia tudo. Eu não sabia absolutamente nada. Me inscrevi num cursinho e comecei a estudar. Estudar. E aí aquela máxima de eu só sei que nada sei. Quanto mais eu estudava, mais eu via que nada eu sabia. E aí, é Sócrates, se eu não me engano, né? Só sei que nada sei. E quanto mais você estuda, mais você descobre que você nada sabe, né? E aquele que nada sabe acha que sabe tudo. É basicamente isso. Então, quando eu não sabia nada, eu achava que sabia tudo. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu não sabia nada. E aí comecei a me dedicar. E na minha segunda vez, eu consegui passar para a prova da ordem. Poxa, peguei minha carteirinha. Nossa, que felicidade. E aí, no dia de entrega da carteirinha, aquele orgulho, foto, minha família feliz e tudo mais. Só que eu precisava de um propósito. Não adiantava eu ter aquela carteirinha se eu não fosse fazer a diferença. Ou seja, se eu fosse jogado ao mercado para não fazer nada. Beleza. Consegui minha carteirinha e meu primeiro emprego era para trabalhar na área de direito do trabalho. Por que eu escolhi o direito do trabalho? Eu não escolhi. Eu, mais uma vez, estava em busca de facilidade. Quando você está em busca de facilidade, você pode ter certeza que seu caminho não vai ser vitorioso. Aquilo que vem fácil, vai fácil. E aquilo que vem fácil, às vezes, você não tem tesão para você poder desenvolver de maneira plena, né? de maneira exaustiva. Fui para o escritório trabalhista, meu salário era alguma coisa em torno entre R$1.500 e R$2.000, eu não lembro ao certo. Eu só sei que para mim, na época, era muito bom. E aí fui fazer minha primeira audiência. Nisso que eu fui fazer minha primeira audiência, isso porque eu já tinha a carteirinha do AB e não podia mais, eu não tinha mais os benefícios da meia entrada, não tinha nada disso. Então eu falei, agora eu ganho R$2.000, mas não tem mais meia entrada, eu tenho que começar a tocar minha vida de outra forma, eu tenho que buscar uma forma de subsistência. Senão eu vou ficar no mundo a passeio. Eu vou ser mais um. Eu falei, eu não posso ser mais um. Fui fazer audiência, como eu disse para vocês. Cheguei na minha primeira audiência, fiquei muito bravo com o meu chefe, que meu chefe me mandou para uma audiência, sem eu ter experiência, sem ter me passado um briefing, sem ele ter me explicado como é que funcionaria. O que eu fiz? Anotei tudo que eu ia falar na audiência, decorei um texto. Cheguei na audiência cheio de mim, achei que eu ia abalar na audiência. Só que eu esqueci de um detalhe, na verdade. A outra parte tem direito de falar também. Então, quando eu lancei meu discurso lindo, meu discurso era bonito, mas eu tomei tanta chulapada da outra parte e logo em seguida do juiz que eu saí de lá murcho. Eu saí com vontade de chorar. Eu me senti o menor ser humano da vida, o menor ser humano da história. Eu saí de lá humilhado. E eu falei, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu preciso buscar uma nova razão. Eu preciso buscar uma forma de me motivar. E aí eu voltei para o escritório e decidi que não queria mais trabalhar com direito do trabalho. Eu não me via dentro daquela situação, eu não era feliz fazendo aquilo. O que eu fiz? Procurei outro emprego. Nisso que eu procurei outro emprego, eu comecei a estudar. Fiz a pós-graduação, tudo aquilo que o manual diz que você tem que fazer. Só que não era o suficiente, porque eu tinha uma coisa chamada hard skill. Eu estava desenvolvendo só minhas hard skills. Tipo assim, as minhas habilidades técnicas. E as minhas habilidades técnicas, elas não eram suficientes para me levar a um outro patamar. Elas não eram suficientes para me fazer prosperar. Certo? Assim, eu estava ficando bom, realmente, em determinada matéria, mas eu não sabia captar cliente, eu não sabia cobrar, eu não sabia me portar em uma audiência, por mais que eu soubesse matéria. Me tornei um cara muito bom em direito civil, direito de família, direito processual civil, que é tudo dentro do nicho que eu atuo hoje em dia. Até hoje eu atuo nesse nicho, que é o nicho que eu mais amo. Eu amo demais o que eu faço. Eu tenho um tesão de advogar que é fora do normal. Assim, meu batimento, ele chega a acelerar com a motivação que eu tenho, com o amor que eu tenho pelo que eu faço. Então, em determinado momento, eu já tinha largado o escritório trabalhista, fui para o escritório civil. E vi que se eu não mudasse a minha vida, ou seja, se eu não desenvolvesse algumas técnicas por mim mesmo, eu ia me danar. E aí eu comecei a captar um monte de cliente. Eu falei, poxa, já que eu tenho técnica, eu vou captar um monte de cliente de juizado especial. Vou trabalhar com volume, vou ter 100 clientes. E eu vou cobrar de todo mundo no final, vou ficar rico em 1 ano e meio. O que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, vários processos eu perdi, outros processos a indenização era irrisória e não pagava nem o custo que eu tive dentro desses processos. Ou seja, eu trabalhei de graça. Mais uma vez, quebrei a cara. E aí eu falei, puxa, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha postura. Comecei a desenvolver outras habilidades, né? Comecei a treinar minha oratória,
comecei a treinar minha resiliência, comecei a treinar uma série de coisas que são essenciais ao ser humano moderno, ou seja, ao advogado moderno. Nós, advogados, nesse mundo de hoje em dia, se a gente não compreende que o QE vale mais do que o QI, e eu vou explicar por quê, ou seja, seu coeficiente emocional, ele é mais valorizado dentro do mercado do que o seu coeficiente de inteligência. O cara que tem o QI elevadíssimo e não sabe ter empatia pelo próximo, que não sabe se portar dentro de uma audiência, que não consegue ter uma resiliência de ter um problema ou sofrer uma determinada pressão sem desmoronar, esse cara, ele é carta fora do baralho. Ele não vai conseguir empreender. Já o cara que muitas vezes não é o cara mais técnico, não é o cara que mais se aprofunda e tudo mais, mas ele tem uma habilidade mágica de oratória, ele sabe explicar aquilo que ele está pensando, ele tem uma percepção do mundo diferente, ele sabe tratar o cliente, ele sabe se portar em uma audiência, ele sabe que ninguém vai tirar ele do sério, que ele vai manter sempre a pressãozinha dele lá, 12/8, bonitinho. Esse cara, ele vai para um outro patamar muito rápido. Esse cara ganha dinheiro. E aí, continuando essa minha história, em 2014 mais ou menos, eu já tinha lá meus 5 dígitos de faturamento. 5 dígitos de faturamento era legal, era bom para mim. E aí, eu tive a oportunidade de começar a advogar para um estrangeiro que tinha 200 lojas, tinha tido 200 lojas no mundo, era um cara muito, muito grande. E esse cara, depois de 1 ano e meio, ele viu em mim uma coisa que eu não enxergava: determinação. E ele entendeu que a minha determinação era um valor agregado altíssimo para a empresa dele. Ele me chamou para ser sócio. Hoje, eu tenho uma empresa na Oscar Freire, tenho uma loja na Oscar Freire, tenho um quiosque na Barra da Tijuca, tenho um escritório de advocacia, e tudo isso eu devo ao direito. Eu devo às técnicas que eu desenvolvi. Porque eu conseguia chegar a um determinado platô de faturamento, mas não conseguia escalar o meu faturamento. E a minha vida, ela deu uma virada. Mas ela deu uma virada dessa forma. E é muito engraçado você pensar nesse tipo de coisa, porque o que mais aparece hoje em dia são as pessoas que eram meus sabotadores, né? Sabotadores intencional ou não intencional, chegando para mim e falando o seguinte: eu sempre soube que você ia prosperar. Eu sempre soube que você era diferenciado. Mentira, nunca souberam, nunca falaram isso para mim. Essas pessoas eram as que falaram: cara, você não vai dar certo nisso, tenta outra coisa, vai fazer concurso público, você tem que fazer concurso, você não vai ganhar dinheiro com a advocacia. Pô, beleza, eu acho que todo mundo se enganou. Eu consigo não só ganhar dinheiro com a advocacia, como eu consigo ser referência no que eu faço. A forma que eu desenvolvi para trabalhar, as técnicas que eu desenvolvi para trabalhar, me trazem uma estabilidade financeira e um retorno financeiro muito grande. Eu não sou o cara das teses mirabolantes, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que o cliente pode vir com um problema que for. Ele sabe que o Daniel vai dar o máximo. Ele sabe que o Daniel é um leão. Ele sabe que o Daniel é um cara incansável na solução dos problemas dele. Eu cheguei a um ponto que, hoje em dia, assim, eu não gostaria de ser meu adversário, porque eu sei que eu sou um cara tão determinado naquilo que eu faço que é muito difícil alguém me vencer. Vai me vencer se meu cliente me enganar ou se meu direito for muito ruim. Fora isso, meu amigo, cuidado, porque eu sou um trator. Eu sou um trator que, assim, eu tiro tudo que tiver da minha frente, não no mau sentido. Porque, assim, eu faço qualquer coisa para chegar ao meu objetivo. Lógico que licitamente. Não pense besteira. Então, quando eu consegui alcançar consegui alcançar um faturamento primeiro de 6 dígitos, aconteceu logo 1 ano depois, e não foi por causa das empresas, foi por causa do direito, da advocacia, e depois os 7 dígitos, por quase 3 anos consecutivos, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho uma técnica, eu tenho um método comprovado. Ou seja, eu consigo escalar, e eu comecei a escalar cada vez mais. E o que eu consigo enxergar hoje? Eu consigo enxergar que tem muito advogado bom. Eu conheço muito advogado bom. Eu conheço muito advogado bom que é introvertido. Eu conheço muito advogado bom que é medroso. Eu conheço muito advogado que não entende qual é o próprio potencial. E sabe o que eu faço hoje com as pessoas? Qual é o meu prazer hoje em dia? Ajudar essas pessoas. Você sabe por quê que eu ajudo as pessoas? Porque quando você ajuda alguém a cruzar a linha de chegada, a sensação que você tem é de ter
atravessando essa linha de chegada junto, de mãos dadas. Essa empatia, isso é o que eu posso dar de mais precioso. O que eu estou dando para vocês hoje é uma coisa que não tem preço. É o meu maior ativo, é o meu tempo. Eu estou disponibilizando o meu tempo para contar a minha história e as minhas técnicas para que você alcance 10 mil de faturamento, pelo menos, porque esse é o início. A nossa jornada ela vai continuar durante muito tempo. Nós vamos estar juntos muito tempo e eu quero estar na primeira fileira vendo o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês comprova que nós vencemos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. As pessoas elas têm que entender que muitas vezes uma ajuda, porque é isso que eu estou oferecendo para vocês, técnicas que vão, no final das contas, é uma ajuda, porque vai fazer você alcançar um faturamento de 10 mil reais por mês. Então, o que eu vejo de erro? Vamos para a parte prática, porque se deixar, eu fico vermelho de tanto amor que eu tenho, por isso que eu estou falando para vocês. Se deixar, eu falo até amanhã. Então, vamos para as técnicas. Qual é a primeira técnica? Desbloqueio emocional. Se a pessoa não tiver inteligência emocional, ela não vai sair do lugar. O Daniel pode ser o cara mais técnico do mundo. Ele pode ensinar 1001 técnicas para o cara ganhar dinheiro. Se o cara não quiser, se a mulher não quiser, se a pessoa não quiser, o Daniel não pode fazer nada. Você já percebeu que um avião ele tem que andar na pista para decolar? Depois que ele decola, ele voa grandes distâncias. Nós somos a mesma coisa. Eu vou ensinar vocês a voar. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem voar grandes distâncias. A única coisa que você precisa fazer, que eu não tenho como fazer por você, é caminhar na pista. Que igualzinho um avião. Quem estiver falando do helicóptero, sai da live, porque helicóptero não entra no meu exemplo. A live é minha, o exemplo é meu. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a partir do momento que você muda a sua concepção, sua forma de ver a advocacia, a forma que você vê os problemas, e você parar de enxergar os copos, né, que aparecem na sua vida meio vazios, e começar a enxergar esse copo meio cheio, a sua vida muda. A forma de percepção muda. E esse é o primeiro ponto. Você desbloquear a sua mente. Eu vou falar depois, mais para o final da live, sobre um pouquinho mais do advogado 10K, e vocês vão entender. O segundo ponto é o seguinte. Você utiliza dentro da advocacia hoje o que eles chamam de advocacia 4.0. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha páginas amarelas, a gente tinha cartão de visita, a gente tinha uma série de coisas que era forma de prospecção. Hoje em dia a gente está num mundo estritamente não, eu acho que ele é completamente globalizado e digital. As audiências são virtuais, os contatos são virtuais, muitas vezes a reunião com o cliente é virtual, então você acabou com a barreira territorial. O seu negócio é muito mais escalável do que você pensa. Só que as pessoas precisam saber o que você faz. Quantos de vocês aí, que são advogados, têm Instagram, e muitas pessoas do seu Instagram não sabem que você é advogado? Eu tenho certeza que várias pessoas aqui. Várias pessoas aqui. E como é que você quer que alguém te contrate se a pessoa não sabe o que você faz? Então, assim, o primeiro ponto é o seguinte, mostre autoridade. Ou seja, comece a postar. Sou advogado, mas você não vai botar sou advogado, faço civil, criminal, família, sucessões, previdenciário, etc. e tal. Porque o mercado não aceita mais o generalista. O cara que diz que faz tudo, ele não faz nada bem. Então, assim, isso é uma dica muito importante. Não tenta abraçar o mundo. Não importa se você tem 1, 2, 3, 10 anos de formado. Não importa. Escolhe um nicho. As pessoas respeitam nicho. Cliente respeita nicho. Se você falar que você faz 10 coisas diferentes, teu cliente já vai te desacreditar no primeiro momento. Você já perdeu o cliente ali. Segundo, a gente tem uma série de restrições pelo Código de Ética da OAB. A gente não pode fazer uma prospecção ostensiva, a gente não pode fazer uma série de coisas que outras profissões podem. A gente não pode desenvolver uma atividade mercantil, a gente não pode sair fazendo de qualquer forma. Qual é a técnica correta? Escolhe 2 nichos. Vou te dar um exemplo aqui bem besta. TAC. Né? TAC é tarifa de abertura de crédito. Qualquer pessoa aqui conhece alguém que já financiou um carro, qualquer pessoa que conhece alguém que já tentou pedir um empréstimo e tudo mais. O banco tem a péssima mania de falar para você, olha, se você quiser um crédito de 2.000, você vai pagar uma taxa de R$200 aqui, que é abertura de crédito.
Isso não pode, isso é venda casada. Então, se você botar no seu Instagram, você sabia que tarifa de abertura de crédito configura venda casada e pode gerar ação indenizatória material e moral? Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso. E aí você acaba atingindo 3 níveis de clientes. E assim, eu vou falar para vocês os 3 níveis de clientes. Vocês vão entender e vocês vão ver que vocês passam por isso, tá? Só que vocês não percebem. Você tem 3 níveis. O primeiro nível de cliente é aquele cliente que, na hora que ele vê a sua postagem, ele vai falar: opa, eu preciso desse cara, eu vou fechar com ele agora, não quero nem saber o preço. Vou fechar com ele, já liga, doutor, me manda o contrato, me manda isso. O segundo nível de cliente é o cara que sabe que precisa de você. Opa, eu preciso disso, mas não estou disposto a investir nisso agora. Isso não é minha prioridade. Quero fazer enxoval, quero viajar, quero fazer não sei o quê. E tem o terceiro nível do cliente. Terceiro nível de cliente. Qual é o terceiro nível de cliente? É o cliente que não sabe que precisa de você, mas depois que você mostrar o seu serviço, o seu produto, o seu expertise, ele passa a ver você como um cara essencial. Ou seja, tem pessoas que não sabem da questão do TAC. Tem pessoas que não sabem que elas pagaram TAC. E através do seu trabalho de divulgação, lógico que dentro dos ditames da OAB, do Código de Ética da OAB, esse cara vai procurar você. E ele vai criar um gatilho mental. TAC, João. TAC, João. TAC, Maria. TAC, Maria. E aí ele passa a indicar você. Ou seja, você vai ter um network, uma rede network infinita. Pô, eu não estou inventando a roda, gente. Isso já existe. Só que nós passamos 5 anos da faculdade aprendendo leis. Basicamente isso, é isso que a gente aprende. Lei. Beleza. O que tem a ver lei com isso? Alguém falou para você na faculdade, ou alguém te ofereceu um curso que você vai aprender a se vender? Porque a gente se vende. Qualquer relação humana, ela é de venda. Então, a partir do momento que você se mostra como profissional, que você fala para as pessoas o que você faz, que você deixa que as pessoas vejam aquilo que você é bom, você começa a ser procurado. Assim, isso é uma coisa que ela cada vez é mais escalável. Só que você tem que começar. Então, depois que você desbloqueou sua mente, você aprendeu a se vender, você vai aprender a fazer uma coisa chamada precificação. O que é a precificação? A precificação, meu amigo, simplesmente, meu amigo, minha amiga, né? Simplesmente é o seguinte: você cobrar honorários que sejam justos pelo seu trabalho, que não sejam extorsivos ao cliente e que você consiga criar uma recorrência. Ou seja, tem cara que vai cobrar, eu vou dar exemplos aqui, nenhum caso específico, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem advogado que o cliente chega e aí ele vê que o cliente está usando um Rolex. E aí desse cliente, para fazer uma ação, ele cobra 20 mil reais. Do outro cliente que está usando um relógio que não é de marca, para fazer a mesma coisa, ele cobra 10 mil reais. Você sabe o que vai acontecer com esse cara? Provavelmente ele não vai fechar nenhum dos dois. Porque ele está pensando a curto prazo. Eu sou contra pagar 100% de advogado antes, porque o advogado é ser humano. E muitas vezes, o advogado, depois que recebe os honorários, eu já tive diversas reclamações, chega muito cliente assim, pela mesma razão. O cara pagou os honorários todos para o advogado e o advogado depois nem atende mais. O cara perde o interesse. Então, o que eu sugiro? Que você crie uma coisa chamada TMP, taxa de manutenção de processo. Quantos de vocês nunca ouviram falar de TMP? TMP você vai cobrar do cara, em vez de 10 mil, você vai cobrar 1.500 inicial e vai cobrar um TMP de 200 reais, uma taxa de manutenção de processo. No curso eu explico como você vai fazer isso de forma escalável. Vou explicar como você vai cobrar, qual sistema você vai usar. Isso tudo vai ser explicado no curso. A partir do momento que você tiver uma tese, vamos botar essa tese do TAC, que você tenha 8 novos clientes por mês. 8 novos clientes por mês são 2 por semana. Cada um, em vez de te pagar 5, 10 mil, você vai fazer um honorário de R$1.000, que seja inicial, mais R$1.000 no final. E uma taxa de manutenção de processo de R$200. Então, a gente, dentro do primeiro mês, a gente já tem 8 mil mais 1.600 de taxa de manutenção de processo, porque a taxa de manutenção de processo não é honorário. E você cobra pelo mês vencendo, não pelo mês vencido. Então, acabei de falar para você, como no primeiro mês você está faltando R$9.600. Eu não tenho como descrever para você durante 10 horas aqui, porque o curso, a gente vai fazer uma imersão nisso, a gente vai mais a fundo nisso. Mas aqui, eu quero mostrar para você o seguinte: é possível. Eu testo isso todos os momentos.
Então, se o teste dá certo, e se eu já fiz mentoria para outras pessoas que dá certo, vai dar certo para você também. Porque eu vou dar um exemplo que eu achei genial. Tudo é a forma que você vende. Teve um cara que pegou um saco de 25 quilos de um determinado produto. Ele foi e pegou esse saco que ele comprou por R$ 25. E ele foi e dividiu tudo em latinha de 250 gramas. Deram 100 latinhas. E esse cara vendeu cada latinha, bonitinha, a R$19,90. Você sabe qual era o nome do produto? Bosta em lata. O cara comprou um saco de adubo e vendeu bosta em lata. Por que o cara fez isso? Porque dá para vender qualquer coisa, desde que você tenha uma boa apresentação. Então, dentro dessa questão de marketing e tudo mais, cara, para de protelar, para de achar que você não está pronto. Assim, quem não está pronto nunca começa. Ninguém nunca vai se sentir pronto. Na hora que você começa, as coisas começam a evoluir, começam a funcionar, começam a fluir. Quantas pessoas hoje trabalham em um escritório ou trabalham por conta própria e não conseguem passar de 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil de faturamento? Eles podem chegar num patamar muito maior. A questão do TMP, tipo, a produção aqui, vou ver aqui no ponto. A questão do TMP, no curso eu vou explicar. Você consegue chegar em 12 meses em R$30 mil fixo. Você vai estar recebendo R$30 mil só de TMP. Tá? Isso aí eu vou explicar lá no curso, porque aqui não dá para explicar tudo. Então, o que eu estou querendo explicar com essa questão do adubo? Que você pode vender qualquer coisa. Tá? Lógico que você não vai vender um serviço ruim. Eu não estou dizendo para você que você vai fazer um bom marketing e oferecer um serviço ruim. Você vai oferecer um serviço responsável. E aí depois a gente entra em outra parte, que é o pós-venda. Tá? A gente vai prestar o serviço e você tem que aprender a dar feedback para o seu cliente. Você tem que se colocar no lugar do seu cliente. O cliente ele vai te ligar 30, 40, 50 vezes para perguntar a mesma coisa. Tenha empatia pelo cliente, tenha paciência. Nós, quando somos confiados uma causa, a gente está lidando com o maior patrimônio da pessoa, que são os direitos dela. Né? O direito à liberdade, às vezes o direito à vida, porque é a questão de plano de saúde. Assim, é direito de tudo. E as pessoas valorizam muito isso. Então, essa parte de você chegar e você se respeitar como profissional e você respeitar o cliente, você fazer uma advocacia consciente o tempo todo, ela te diferencia de muita gente. E com essas, eu dei 3 dicas até agora. Eu não falei de muita coisa. Essas 3 dicas que eu falei para você, elas vão fazer com que você alcance, dentro de uma corrida com 1000 competidores, você vai estar entre os primeiros o tempo todo. Porque as pessoas não praticam, as pessoas não foram treinadas para fazer isso. O que eu quero concluir nessa live para vocês é o seguinte: dá para chegar no primeiro mês aos 10 mil de faturamento. É só utilizar as técnicas que eu vou ensinar para vocês. Eu já ensinei as técnicas agora. Eu não tenho como chegar mais a fundo que isso. Quem quiser saber tudo, passo a passo, vai comprar o curso. Quanto é que está o curso? Espera aí. Tá brincando. O curso a gente vai abrir agora. No final dessa live, a gente vai estar abrindo o curso. O curso está saindo... Pô, tá brincando. R$497. 12 parcelas de menos de R$50. Ou seja, você não come um McDonald's com isso. Você não vai investir na sua advocacia, no seu futuro, para economizar R$50 por mês. Eu cobro uma mentoria R$10 mil. Eu vou estar dando a mentoria em grupo para você dentro do curso. O que mais tem de bônus, produção? Não, tá brincando. Primeiro eu vou falar dos módulos, né? O primeiro módulo é a mudança de dentro para fora. A gente vai trabalhar a inteligência emocional, os soft skills, as hard skills e tudo mais. Segundo módulo, a gente vai constituir a marca. A gente vai ter aula de branding, a gente vai ter aula de lead, a gente vai ter aula de tudo que você precisa fazer para chegar aos R$10 mil, começando do zero. Depois a gente vai falar de marketing jurídico ético, né? Como é que você vai fazer a prospecção? A gente vai fornecer alguns modelos, alguns templates para você, porque assim, você não precisa nem ter ideia, porque eu já estou te dando a ideia. Aonde você vai arrumar isso? E o quarto módulo, a gente vai falar da inteligência financeira dos advogados. Quando começar a ter um escritório sozinho, se você tem um escritório hoje, se vale a pena você trabalhar em home office, qual é seu break-even, como fazer uma planilha financeira, quanto custa seu tempo, quanto custa cada processo.
Porque as pessoas, elas tendem a cobrar aquilo que elas estão precisando. O cara está precisando de 3 mil, ele cobra 3 mil no processo. Ah, não, esse mês estou precisando de 2 mil, então vou cobrar 2 mil. E não é assim. A advocacia não é feira. A advocacia tem que ter técnica, tem que ter padrão, tem que ter procedimento. Porque o que dá valor à sua empresa pode ser você sozinho, mas o que dá valor à sua empresa é você seguir determinados padrões, processos e procedimentos. Você fazendo isso, você tem um negócio escalável, que você vai poder repetir muitas vezes. Isso, a gente está falando só do curso. R$ 497, vocês vão dar bônus ainda? Pô, tá brincando. Olha o bônus que eles estão dando ainda. Quando devo montar o meu escritório, vai ser vendido um módulo, né? Vendido não, né? Está sendo entregue. Esse módulo acho que seria R$600, eles estão entregando dentro desse curso. Mentoria transformando o cliente em divulgador do seu serviço, que você criar uma rede de network infinita. Ou seja, você vai escalar o teu negócio, que daqui a pouco as pessoas estão trabalhando para você, sem saber. Eu sinto isso na prática. Poxa, a quantidade de gente que chega, indicado por outros clientes, me fez desenvolver uma rede de quase 400, 500 clientes qualificados. Não é cliente que chega aqui para mim e fala, não, seus honorários estão caros e tudo mais, porque eu me valorizo, eu sei me portar, eu sei quanto custa o meu trabalho. E as pessoas, ao me procurarem, já sabem que o meu trabalho ele pode ser maior do que outras pessoas praticam, mas sabem que o que eu vou entregar vai ser mais do que outras pessoas entregam. E elas compram isso. Pô, tem mais coisa. Uma pasta com mais de 150 modelos de petições vencedoras, ou seja, pegar minhas petições, eles estão botando modelo de tudo aqui. Quinto bônus, uma mentoria que eu vou estar explicando para você como escrever uma petição inicial. Você aprendeu para fazer a prova da OAB, mas você aprende só os requisitos que você tem que cumprir. A técnica vencedora você só vai aprender no curso. Só por esse pacote de bônus que eles estão colocando aqui, mas quem manda é a produção, não manda em nada, eu já estaria te cobrando pelo menos 5, 6 mil reais. Eu estou fazendo por R$ 497. Quem tiver agora no YouTube, vai estar no chat o link de compra. Quem tiver no Instagram, vai ter um link na minha bio para poder comprar o curso. E quem tiver nos grupos de Telegram e WhatsApp vai receber um link lá também. Esse curso não vai ficar muito tempo no ar. Eu não sei quando eu vou lançar de novo esse curso, porque a minha entrega ela é 1.000.000%. Enquanto esse curso estiver acontecendo, eu vou estar 100%, 1.000%, 1.000.000% entregue a isso. E eu não posso fazer isso para o resto da vida. Então vai ser durante pouco tempo. Você acha que é pouco? Vamos fazer o seguinte, então. Você compra o curso. Se em até 10 dias você não gostar, se você falar, pô, não é para mim, pô, Daniel, não estou ganhando 10 mil, estou ganhando 20, qualquer que seja, é seu direito como cliente, como consumidor, eu devolvo o teu dinheiro. Não tem problema nenhum. Então, assim, eu espero de verdade que vocês saiam com essa gana, com esse sangue nos olhos dessa live, assim como eu tô. Meu batimento deve estar aqui, ó, a 180. Você sabe por quê? Porque não existe prazer maior do que começar essa caminhada com vocês, compartilhar o meu conhecimento. Eu espero de verdade que vocês tenham amado essa experiência da mesma forma que eu amei. Eu espero estar mais vezes com vocês. Não vai ser no Advogado 10K, porque eu não sei quando vai ser lançado de novo. Quem gostou, pô, me manda agora um direct no Instagram. É super importante para mim o feedback. Quem não gostou, manda também um direct para mim no Instagram. Assim, crítica e sugestão sempre é bem-vinda, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Encerrar com isso.